Hoje é dia de falar em saúde. Nas nossas terças-feiras, a gente sempre traz uma pauta relacionada à saúde. E hoje é o Dia Nacional, como eu falei, de combate ao alcoolismo. É isso, gente. Para falar no assunto, já estão aqui comigo. Eu até já apresentei, já comentei com o Vaguinho, mas vamos apresentá-las mais uma vez. A psicóloga Ana Café, ela é especialista na prevenção e tratamento da dependência química. E também comigo aqui a Tenente Coronel Patrícia Monteiro, que é superintendente da Operação Lei Seca. Sejam bem-vindas. É um dia muito importante. Vocês estavam ouvindo a minha conversa lá com o Vaguinho. Acho que é isso, acho que é conscientizar. Porque muitas vezes a gente fala, existem campanhas à disposição do público, entendem até que aquilo faz mal, mas continuam fazendo. Então hoje a gente vai esclarecer. Ana, eu começo perguntando o seguinte: a gente sabe que o alcoolismo é uma doença. Tem cura? Não, não tem cura. E assim, lembrar, né, que estou falando aqui em nome de Alcoólicos Anônimos. Sim. Também, né, vindo como amiga de AA, que é um programa que é para a vida toda. Né? As pessoas, assim, o único requisito é o desejo de parar de beber. Parar é o primeiro passo. Né? Parar é o primeiro passo para poder entrar num programa de reformulação de vida. Então, assim, eu acredito que o alcoolismo, das dependências, você falou do tabagismo, né? Mas a gente tem aqui, assim, como estatística, né? A pior das dependências é o tabagismo, seguido do alcoolismo. O tabagismo sendo muito mais deflagrado, denunciado pelo incômodo que o tabaco traz para as pessoas que estão em torno. Agora, o alcoolismo, a gente está falando de uma doença que é socialmente aceita. Você pode participar, são as super tardes da Band. E olha só, hoje é Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo e a gente vai continuar conversando aqui com a psicóloga. Ela é amiga, né, de Alcoólicos Anônimos há 24 anos. São muitas histórias, hein, Ana? Muitas histórias para contar. E também com a Tenente Coronel Patrícia Monteiro, a gente está falando sobre a Lei Seca, os benefícios, o sucesso, um projeto que realmente deu certo, né, em nosso país, aqui no Rio de Janeiro. Os dados também são impressionantes. Inclusive, estão perguntando se o alcoolismo, Ana, eu vou fazer a pergunta aqui, muita gente já está interagindo através do nosso WhatsApp. O alcoolismo é genético? Olha, a gente não tem como comprovar que seja uma doença genética, porque a gente não consegue pegar o alcoolismo em exames de sangue, mas a gente tem dados, né, que mostram que pessoas que vêm a desenvolver o alcoolismo têm algum parente que já teve casos, na família, né, casos de alcoolismo. Eu falo muito dentro da clínica, né, que às vezes não são pessoas que tinham alcoolismo, mas tinham outros tipos de compulsões, né, e aí aquela pessoa encontrou no álcool uma forma, né, de ter esse prazer ou de saciar. A gente fala nas doenças compulsivas, Gardênia, muito na necessidade de preencher um vazio, né? Então, assim, encontra no álcool essa solução mágica, que não é uma solução, né? A AA vai falar muito disso, né? É uma doença que começa com uma relação de prazer e termina numa relação de muita dor, né? Então, assim, não quer dizer que uma pessoa que não tenha nenhum familiar, né, que tenha tido problema com o alcoolismo, não possa desenvolver o alcoolismo. Tem dois princípios básicos para a gente falar do desenvolvimento da doença. Uma é a questão de desenvolver tolerância. Então, o que significa isso? A pessoa começa a necessitar de doses maiores e cada vez mais fortes para poder obter aquele primeiro efeito, né, da substância. Eu gosto muito desse paralelo com o cigarro, que fica mais próximo, né? Ninguém começa fumando um maço de cigarro. Ninguém. As pessoas começam geralmente, me dá um trago, né, com a bebida, me dá um gole, eu vou tomar uma taça de champanhe. E aquela pessoa que tem vulnerabilidade, daqui a pouco ela já está tomando 2 taças, já está tomando 3, e daqui a pouco está perdendo o controle. Ana, foi justamente também isso que eu fui para o intervalo comentando com você. Tem essa pessoa que vai aos pouquinhos, né, outros já exageram, enfim, muita gente vivendo isso, muita gente com alguém que está passando por isso. Quando que a gente sabe que é o limite, assim, olha, sinal de alerta, né? Quando que uma pessoa é considerada dependente do álcool? Tá. Então, assim, falando como amiga de AA, tá? Para Alcoólicos Anônimos não existe esse limite. O que existe é uma pessoa que entende que está tendo prejuízo e tem o desejo de parar de beber. Ponto. Né? Para a parte técnica, científica, né? A gente vai falar de um padrão de uso, um padrão de abuso e um padrão de dependência, independente da quantidade. A gente não fala em quantidade. A gente estava conversando no intervalo, né? É aquela pessoa que toma 2 doses por dia, é aquela pessoa que bebe o final de semana inteiro. É aquela pessoa que começa a ter prejuízos na vida por causa da relação com o álcool. Uma pessoa que começa a beber, por exemplo, e não sabe o limite de parar, vai exageradamente. A gente pode considerar o quê, por exemplo? Então, uma pessoa que começa a beber e não consegue ter o limite para parar, né? Ela não está realmente mais conseguindo dar conta da perda de controle, que vai trazer para a gente um histórico
de problemas com álcool. Hoje, dentro dos critérios diagnósticos, é chamado, né, transtornos por uso de substâncias. Então, essa pessoa, ela pode ter um padrão de abuso, não de dependência. Ela chega no sábado, ela bebe de forma descontrolada, né, mas ela tem perdas. Ela tem perdas relacionais, ela não consegue, muitas vezes, se programa de voltar para casa e não volta, ela tem acidentes de carro. Eu costumo dizer que a gente vai ver muito mais pessoas que sofrem acidentes de carro, que passam pela lei seca, que são abusadoras, não são dependentes. Porque os dependentes já chegam num ponto que eles não conseguem mais sair de casa. Eles já chegam num ponto que eles já tiveram tanto prejuízo que já tiraram o carro deles, né? Então, assim, a gente hoje, com relação ao alcoolismo e a relação com o álcool, né? A gente tem que ter preocupação com o uso e com o abuso. Um acidente muitas vezes acontece com o usuário, que não tem noção do risco que está correndo. Jovens que estão começando a beber, né? E que não têm noção nem do controle desse carro, nem do controle da bebida. Então, assim, que as famílias que hoje estão ouvindo a gente aqui entendam que o alcoolismo é o final da doença. Mas ela começa muito antes. A relação de risco, os fatores de risco são muito anteriores ao desenvolvimento do alcoolismo. E que a gente pode, né, através da informação que vocês estão levando hoje, que eu acho tão importante, né, que muita gente nem sabe que tem um Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo, né, através dessa informação e que a Coronel, né? É a Coronel ou Coronel? Coronel. Coronel trouxe, né, de levar nas escolas essas informações. Alcoólicos Anônimos também faz nas escolas o que a gente chama de CTO, né? Não, levar essa informação para os jovens. Importantíssimo, porque quando a gente vai ver os dados, eles começam cada vez mais jovens a beber muito, né? E isso é muito preocupante, né, para nós responsáveis, para a sociedade também, né? A gente quer uma sociedade saudável. A gente vai continuar falando desse assunto. Inclusive, a gente tem uma tabela comparativa de 2021 a 2023, né, que mostra a redução de número de infrações. Está aí, olha, número da lei seca desde 2009, redução das vítimas de trânsito, redução das lesões de trânsito e redução dos homicídios no trânsito. Tem outra tabela para a gente colocar? Olha só, números da lei seca desde 2009, carros abordados, 275.754, uma média de 22.980 por ano. Alcoolemia média, eu nem sabia que era dessa forma, alcoolemia. Média é 11%. Ações de redução, 1.792, sendo 119 escolas visitadas em 29 municípios, totalizando 18.184 espectadores. É conscientização, a gente bate na tecla sempre, educação, conscientização. Quanto mais cedo a gente conversa com os nossos filhos, a gente vai conscientizando, vai mostrando sobre os malefícios, né? O que leva o exagero das coisas, né? A gente não é agressão, não é briga, é entender, olha, a gente sabe, nós, assim, eu acho que a gente tem uma abordagem, né, quando a gente fala da família, eu penso que a gente precisa dizer, olha, óbvio, como a Tenente Coronel falou, não é para não fazer, porque é bom você ir a um lugar, você brindar com seus amigos, tomar um drink, mas olha só, o exagero vai causar esse tipo de problema, a gente precisa ter cuidado. Então vai educando dessa forma desde muito cedo, com certeza a gente vai ter um adulto mais consciente, por isso parabéns ao trabalho que vocês estão desenvolvendo.